Olá, bem-vindo ao Reverso UFES desta semana. Eu sou João Galvani e o nosso convidado de hoje é o Dr. Everlan Montebeller, professor do Departamento de Economia da UFES. E hoje vamos falar um pouco sobre os impactos das mudanças climáticas no valor dos alimentos. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já começo te pedindo um panorama de quais fatores influenciam esse valor dos alimentos no mercado. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder falar um pouco desse tema que é tão importante para as pessoas, os alimentos, né? É a base da vida, o alimento, e a gente acredita que o alimento precisaria ser um pouco mais democratizado, né? E o preço é a forma que a gente tem de democratizar esse alimento, ou seja, quando os preços são acessíveis a todas as classes, a gente consegue democratizar o alimento, que é vital a nós, né? A todas as pessoas, independente de classes e cor. E quando a gente fala de preço, a gente poderia dizer que tem dois elementos, né, que impactam nos preços dos alimentos. Um é a parte da renda, ou seja, que as pessoas possam comprar e ter um bom salário, ter um bom rendimento. E o outro é a parte da oferta, ou seja, é aquele produtor que consegue produzir o alimento com maior quantidade, numa escala maior. E para isso depende de vários fatores, depende de ter uma máquina moderna, depende de ter um campo produtivo, depende de ter água, depende de ter sais minerais, uma série de fatores que vão afetar essa oferta. Então a gente sabe que quando certos alimentos estão em escassez, que a gente fala no jargão econômico, na escassez, ou seja, que eles têm pouco por uma série de questões, a gente vai ter um preço maior desses alimentos. Então esses dois elementos, né, a renda das pessoas e a capacidade dos produtores ofertarem mais desse alimento. E dentro desses fatores, onde as mudanças climáticas afetam? O que ela afeta nesse preço diretamente? Então, a água, quando a gente fala em mudança climática, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando de temperaturas elevadas, a gente está falando de muita água ou pouca água, né? Com chuvas fortes, torrenciais. O que a gente precisa ter é uma consciência que precisamos mudar, né? A forma de viver para que os impactos ambientais não sejam tão prejudiciais à vida humana e aos alimentos, né? Ora falta água no campo, ora tem muita água no campo. Ora está muito quente, ora está muito frio. Ora está quente no inverno e está frio no verão. Tudo isso destabiliza a produção agrícola e faz com que a oferta desses produtos sejam cada vez menores ou oscile muito em função da que a mudança climática está oferecendo naquele momento. Então a gente precisa amenizar esses impactos. E com a tendência é o agravamento dessa situação. E eu queria saber do senhor o que os agentes econômicos e o Estado propriamente dito pode fazer para contribuir com essa situação, para melhorar, no caso, né? Tem se falado muito nos últimos anos de segurança alimentar, né? A segurança alimentar ela é uma política pública que tem uma preocupação em garantir o mínimo necessário para as pessoas poderem comer, né, no seu dia a dia. Então, essa é uma política pública, né? Pensar em segurança alimentar. E pensar em segurança alimentar é fazer um planejamento dessa produção agrícola, dessa distribuição agrícola, para que todas as pessoas possam ter acesso. Isso é uma política pública. Outra política pública já vai de forma indireta, talvez, não diretamente na questão de prover o alimento, né, de organizar ali a produção, mas uma política pública também que vá contribuir, né, para os efeitos climáticos serem cada vez menores. Então, políticas, por exemplo, de dessalinização de água, né, já é uma política pública, ou seja, eu vou dessalinizar a água para levar onde não tem água, aumentar a produção, ou uma política de descarbonização, por exemplo, para poder cada vez mais a gente avançar nas menores emissões de dióxido de carbono e outros gases, né, de efeito estufa. Então, tem uma série de políticas públicas, tanto diretas como indiretas, que vão contribuir para que a gente possa ter um menor efeito da mudança climática, que não afeta só a produção agrícola, né, afeta também a nossa vida, né? Saúde, câncer de pele, uso maior quantidade de ar-condicionado, né, em casa, a gente não consegue já fazer essas atividades durante o dia. Enfim, uma série de ações diretas e indiretas a esse tema que a gente está discutindo, que é a segurança alimentar e a questão do alimento acessível a todas as classes, né? Ultimamente a gente tem falado muito sobre o valor da carne, o valor dos derivados de leite, especialmente esses itens de cesta básica. E muito se fala sobre o mercado interno e externo. E qual a relação? O que isso influencia no valor que a gente está pagando hoje no supermercado? Eu estava dando aula hoje, né, de economia internacional e estava comentando com os alunos a questão que o Trump já falou, né, que se os BRICS criaram uma moeda nova, ele vai taxar em 100% os produtos dos países BRICS, né?
De uma forma ou de outra, quando existe uma taxação de um produto, no caso externo, né, como os Estados Unidos, esse produto ficou mais caro para os consumidores daquele país, né? A boa notícia, né, que se isso acontecer, a gente vai ter produtos mais baratos aqui dentro, né? Porque já a gente vai conseguir vender esse produto lá fora a um preço que estava antes. Mas é muito importante que os países que têm maior produtividade, eles possam ter capacidade de exportar para onde faltam esses alimentos, né? E que o mundo possa ser um pouco mais colaborativo no aspecto do alimento. A gente sabe que o alimento tem países que produzem muito, mas por uma questão de preço internacional, aquela população não usufrui daquele alimento. A gente exporta muita carne hoje, só que a gente produz muita carne, né? Só que se um país tem uma renda um pouco maior que a nossa, ele vai ter capacidade de comprar esse alimento que a gente não tem capacidade de comprar aqui, porque o preço dele está inflacionado, né? Está em dólar, tem certos produtos que são cotados em dólar, né? Então, esse é um perigo que a gente tem, né? De países produtores não serem capazes de consumir os próprios alimentos que eles produzem, porque esses produtos estão no mercado internacional e países com maiores rendas podem consumir e esses países produtores não podem consumir. Além das mudanças climáticas, que a gente sabe que é uma vilã, hoje, na sua opinião, qual é o maior vilão dessa disparada de preços dos alimentos, principalmente da cesta básica, onde as pessoas têm mais dificuldade de acessar, essas pessoas principalmente mais pobres, enfim? Então, a gente tem que mudar esse parâmetro, né? Consome quem tem renda, consome quem pode, né? A gente ia pensar de uma forma diferente, ou seja, garantir o acesso mínimo a cada um e a partir daí a gente vê como a gente distribui esse possível excedente, né? Porque a produtividade no campo tem aumentado, mas ela tem oscilado. Agora, sim, quando se fala em mercado agrícola, a gente sempre vai ter um pouco essa oscilação, porque são sazonalidades que a gente fala, né? São produtos que têm em certa época escassez, outros têm em abundância. O que a gente tem que procurar fazer, e a dona de casa já sabe fazer isso com primazia, né? A gente que vai ao supermercado, a gente consegue dizer, ó, isso está na época, eu consumo mais, e isso aqui não está na época, eu consumo menos. Então, a gente tem que equilibrar o orçamento para poder fazer um pouco essa desenvoltura, né? Aquilo que está muito caro, porque tem pouco, então eu vou buscar aquilo que tem em abundância. E aquilo que está em escassez, vou deixar para outro momento consumir, né? É um pouco isso que a gente tenta passar para as pessoas dia a dia, como fazer um pouco essa organização do orçamento familiar, vamos dizer assim. Então, deveria ter para as pessoas em geral, uma disciplina, né, para se reorganizar na vida, porque nem todo mundo sabe disso, né, professor? A gente tem discutido cada vez mais educação financeira na escola e já na fase da pré-escola, né? Que as crianças minimamente consigam organizar esse orçamento e consigam trabalhar de forma mais consciente. Então, isso já está acontecendo, já esse movimento, né? Agora também passa muito pela família educar as crianças nesse sentido, né? Uma família que organiza bem suas finanças tem condições de educar as crianças para que elas reproduzam esse modo de organizar e viver, né? Porque viver é uma arte, né? É verdade. Você comentou sobre as políticas públicas e sobre as pessoas mais vulneráveis, né? E eu queria saber agora qual é o papel da política pública nesse sentido. Qual é o papel? O que ela precisa ser feita? Então, as políticas elas vão de nível municipal, estadual, federal, né? E a política pública, por exemplo, uma forma de você garantir essa alimentação, a escola, quando ela garante a alimentação, a escola integral, né? Ela de alguma forma ajuda a família mais carente a garantir uma alimentação para aquela criança de famílias mais vulneráveis, né? Então a escola é um papel importante, por exemplo, a gente sabe que tem regiões, né, que as crianças vão para a escola, principalmente porque também acredito que ali possam ter alimentação. Então, uma escola integral, que a criança tenha o café, o almoço e o café da tarde, já está fazendo uma política pública para garantir que parte da família tenha acesso ao alimento. E a gente sabe que o alimento, ele influencia muito no desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, essa é uma política pública. Outra política pública que a gente pode adotar é justamente de garantir que as famílias tenham acesso a um preço melhor desses alimentos. Talvez criar aí já se tentou criar no passado, né? Alguns vouchers, algumas tickets, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso ao leite, ter acesso a um alimento. Então, tem políticas um pouco que já foram testadas no passado, mas que, assim, a gente não gosta muito dessas políticas, né? Que de alguma forma foram vinculadas a assistencialismo, mas a gente tem que garantir de alguma forma, e aí se tiver que
voltar a uma política chamada essencialismo, né, para alguns, a gente tem que garantir que essa família tenha esse alimento. Tenha o básico, um leite, uma verdura, um arroz e uma carne. Logo, o que passa um pouco disso, a gente deixa para as forças de mercado talvez ajustarem, né? Mas o básico tem que ser garantido. E para finalizar, essa pauta é uma pauta climática, mas você não acha que também é uma pauta econômica? Sim, a economia, na verdade, ela está vinculada a muitos campos da vida, né? Como outras ciências também estão vinculados. Então, é uma pauta climática, mas o reflexo dela é na nossa vida, porque, assim, nosso orçamento é limitado. Se a gente vai gastar, se a gente sai de gastar 30% com alimento para gastar 70% com alimento, porque os preços estão muito altos por causa das coisas climáticas, a gente está deixando também de pensar que essa família vai ter menos recursos para poder pagar um aluguel, para poder fazer um lazer. Então, está muito conectado, né, o preço dos alimentos, que são base, para outras coisas que a gente possa consumir de outras necessidades que nós temos, né, como roupa, como vestir, como transportar, como viver, né, pagar um aluguel ou pagar um financiamento. Então, está ligado sim, isso afeta e é uma pauta extremamente importante. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite para o bate-papo. E esse foi o Reverso UFES desta semana. Muito obrigado pela audiência. Até mais.